Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa BPK2B. Hoje teremos a segunda aula do módulo de Gestão Geral. Gostaria de reforçar com as empresas residentes do ecossistema que estão assistindo no formato online para se identificarem corretamente para a validação da presença. Pedimos que seja colocado o nome do representante e o nome da empresa no usuário do Zoom. A nossa aula de hoje é sobre planejamento estratégico e o nosso speaker é o Dailson Prat. Dailson é mestre em engenharia de produção, especialista em gestão estratégica, especialista Black Belt em manufatura enxuta e Six Sigma, especialista em gestão estratégica da inovação tecnológica, trabalha há mais de 15 anos na Prat Dona Dulce, foi diretor nas áreas de marketing, suprimentos, controladoria e há 9 anos dirige a área de manufatura. Olá, Dailson, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, Dailson. Está dando bastante retorno. Agora acho que está ok. A gente está fazendo a transmissão hoje tanto no formato físico quanto no digital. Então, temos algumas pessoas aqui presencialmente no Bioparque e algumas pessoas assistindo remotamente. Então, só reforçando antes do Dailson iniciar, que se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando no chat ou utilizando a ferramenta do Zoom de erguer a mão, que no término da apresentação a gente libera um tempo para interação com o speaker. E da mesma forma, quem está no formato presencial também pode fazer a pergunta no final. Boa aula. Então, vamos lá. Eu quero dar, então, meu boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria, uma satisfação que eu tenho em participar dessa videoaula, né? Sejam todos muito bem-vindos. Fiquei muito feliz ao ser convidado pelo Vitor Dona Dulce para participar do módulo de gestão geral do BPK2B, com a aula de planejamento estratégico, que é um tema que eu gosto muito e que já acumulei aí alguma experiência ao longo da minha vida acadêmica e profissional. Quero agradecer aí ao Vitor Dona Dulce pelo convite para ministrar essa aula e ao pessoal de apoio técnico aí do Bioparque, a Josi, né, e todo os demais as demais pessoas que me deram todo o suporte aí necessário para fazer a apresentação. Não posso deixar também de parabenizar o Dr. Luiz, a doutora Carmen, pela coragem e determinação em transformar o sonho deles em uma realidade. O Bioparque cresce a olhos vistos e nos enche aí de orgulho. Algumas informações sobre a aula. O tempo da duração, o tempo da aula está previsto aí para ser em torno de 1 hora, né, sem intervalo, como já foi dito. Quem tiver dúvidas ou perguntas durante a aula, por favor, anote-as para fazer no final, no espaço próprio para isso. E assim, dessa forma, a gente preserva o ritmo e o cadenciamento da aula. A nossa aula será sobre planejamento estratégico, que é um tema bastante abrangente. Por isso, para essa aula, eu selecionei os tópicos que eu considerei mais importantes, né, e os quais abordarei, porém, não vou aprofundá-los demais, porque o tempo não permite, né, a gente precisa realizar a aula no espaço de 1 hora. Então, a aula foi planejada de modo que, ao longo dos slides, né, sejam apresentados alguns exemplos e drivers aí para a execução do planejamento estratégico. Tá? No final da apresentação, eu vou apresentar aí um exemplo, né, de todas as ferramentas que serão discutidas durante a apresentação, de modo a dar uma ideia da prática do que nós veremos em seguida. Tá? Nesse sentido, chegou o momento do nosso avião decolar, né? Então, senhores passageiros, apertem os cintos e vamos decolar. Espero que a viagem para vocês seja proveitosa, que vocês consigam realmente progredir e avançar aí no conhecimento sobre planejamento estratégico.
Então, vamos lá, nosso plano de voo. Como a gente vai falar de planejamento, nós temos que ter um plano de aula, nosso plano de voo. Então, aqui nós iniciaremos dizendo por que é importante planejar. Qual a importância de se planejar? Na sequência, por que as empresas não planejam? Quais as dificuldades? Quais as razões que estão por trás disso? Porque muitas empresas não fazem isso, outras fazem, outras não. Em seguida, definiremos, então, o que vem a ser planejamento estratégico. Apresentaremos as ferramentas do planejamento estratégico. Exemplificaremos, então, na prática, o que seria o planejamento estratégico, utilizando as ferramentas que eu apresentaria aqui. E aí iremos para as considerações finais, onde, então, logo em seguida, vocês poderão fazer as perguntas, tirar as dúvidas de vocês. Então, procurei aqui inovar também na apresentação do plano. Fiz aí uma arte com aeroporto e avião para vocês. Tá bom? Vamos lá. Por que é importante planejar? Qual a importância de planejar? Para compreender a relação do produto ou serviço com o mercado. Então, muitas empresas elas têm dificuldade em compreender essa relação do seu produto, do seu serviço com o mercado. Então, o ato de planejar, a importância de planejar, também tem essa finalidade da empresa conseguir compreender como que seu produto, o seu serviço se encaixa no mercado, com o desejo das pessoas, com a necessidade das pessoas. Então, essa é uma razão que está por trás do fato de a gente precisar planejar. Também ele tem a finalidade de diminuir riscos e incertezas, evitando desperdícios de tempo, recursos humanos e financeiros, sobretudo nas startups, nas empresas que estão começando, como os recursos, sejam eles financeiros ou humanos, são escassos, o fato de planejar, ele minimiza, ele reduz bastante esse desperdício. Também o planejamento ajuda a direcionar o foco da empresa para aquilo que é essencial para o negócio. Então, todo negócio tem atividades que são essenciais, core business. Então, é importante o planejamento justamente para conseguir focar aquilo que é relevante, aquilo que faz a diferença para o sucesso do negócio. Também tem a finalidade de facilitar a criação do futuro sonhado ou desejado pelos sócios ou acionistas. Então, toda empresa ela é criada a partir de um sonho, ou de um desejo, ou de uma necessidade, e a partir disso é preciso, então, traçar um plano. Normalmente, todas as empresas nascem com planejamento. Todas planejam em menor ou maior grau, de uma forma mais detalhada ou menos detalhada, formal ou informal, mas algum grau de planejamento sempre existe. A questão aqui é a gente aplicar técnicas e metodologias que ajudem a aprimorar esse planejamento. Ok? Vocês estão me ouvindo? Josi, está me ouvindo? Pode dar um feedback aí? Estamos ouvindo sim, Dailson, está bem bom o som. Tá bom. Para corroborar isso que eu disse, então vamos ver o que os grandes autores falam sobre planejamento estratégico, Qual a importância que eles dão para o planejamento estratégico. Então vamos buscar aí no Michael Porter, que é um dos autores famosos aí que trata de planejamento estratégico. Ele diz que sem um planejamento estratégico, ninguém sobreviverá nesses tempos globalizados. Então, Porter já dizia isso há um bom tempo. Então, vem ratificar a importância de se planejar. Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, que é um livro bastante antigo, que remonta lá aos tempos medievais, ele já dizia lá atrás, obviamente dentro de um contexto
bélico, de guerra, né? Mas que se aplica muito bem à atualidade, e vocês vão verificar que, quando a gente tratar de análise SWOT, ela tem tudo a ver com isso que Sun Tzu dizia. Ele dizia o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Agora, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. No entanto, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, já naquela época, se tinha uma noção muito clara de se conhecer o inimigo, se conhecer a si próprio, no que diz respeito a fortalezas e fraquezas, conhecer o ambiente de guerra, o terreno, né, o clima, porque tudo isso fazia diferença quando se travava uma guerra. E esses conceitos hoje podem ser trazidos e aplicados perfeitamente no mundo atual, no mundo dos negócios. Finalmente, aqui, para ficar só em 3 citações, o nosso Papa, o Peter Drucker, Papa da administração, ele traz uma definição muito importante. Ele fala o seguinte: planejamento é um instrumento para raciocinar agora sobre os trabalhos e ações que serão necessários hoje para merecermos um futuro. Ou seja, ele trata o futuro como algo a ser merecido. Isso depende do que você vai fazer agora. É muito interessante essa visão dele. O produto final do planejamento não é a informação, é sempre o trabalho. E dá trabalho. Planejar dá trabalho. Agora, o grande ponto a ser destacado no processo de planejamento estratégico, e que eu gosto muito de frisar, não é tanto o objetivo final, o resultado, né? Mas o caminho. Para você fazer o planejamento estratégico, vocês terão que realizar muitas tarefas, levantar muitas informações, conhecer muito a sua própria empresa, a concorrência, o mercado. E isso é que é a verdadeira riqueza, o verdadeiro valor do planejamento estratégico. Então, o verdadeiro valor do planejamento estratégico não está no resultado final, está no caminho. Esse que faz a grande diferença. Ok? Por que as empresas não planejam? Né? Por quê? Porque não podem não tem uma clara, porque não podem não ter uma clara noção do seu propósito e aonde querem chegar. Tá? Porque elas não têm uma clara noção do seu propósito e muitas vezes não sabem muito bem aonde chegar. Tá? Aqui tem um errinho. Então, essa é um dos motivos. Tá? A empresa, principalmente quando ela é jovem, quando ela é recém-criada, muitas vezes não se tem uma noção muito clara do propósito, né, e de onde se quer chegar. Se abrir uma empresa para aproveitar uma oportunidade, para atender uma necessidade que foi identificada, mas é preciso ir além disso. Tá? Também pela falta de conhecimento sobre si mesmas e sobre o ambiente em que operam. Então, a falta de conhecimento que as empresas têm sobre si mesmas, sobre a concorrência, sobre o mercado, fontes de financiamento, oportunidades que existem lá fora, também acabam desincentivando, vamos dizer assim, a elaboração do planejamento estratégico, desestimulando. Também porque elas têm dificuldades em estabelecer objetivos, metas e indicadores. Novamente, startups, no início, salvo se os sócios já vêm de experiências anteriores, né, já têm alguma bagagem de conhecimentos administrativos, econômicos e tudo mais, os sócios têm dificuldades, os empreendedores têm dificuldades em estabelecer objetivos, metas e indicadores. Então, isso constitui-se também uma barreira que muitas vezes acaba desestimulando o planejamento estratégico.
E, finalmente, porque muitas vezes que não sabe fazer mesmo, né? Não tem o conhecimento e não sabe como fazer um planejamento estratégico, né? Então, esse é o problema para o qual a gente quer trazer uma solução hoje, né? Então, o nosso objetivo com a apresentação de hoje diante desse problema da falta de conhecimento, da falta de expertise, né, e de ferramentas que muitas empresas têm para construir um planejamento estratégico, nós queremos, então, aqui apresentar ferramentas de como resolver esse problema, agregando, assim, valor para vocês, para a empresa de vocês, e que vocês consigam, então, se embrenhar nessa tarefa que é bastante interessante, bastante gostosa. Eu, pelo menos, gosto muito. Bom, então, como resolver esse problema? Tá? Praticando a gestão, né? A empresa está à mercê das forças econômicas e sociais predominantes. Assim, o sucesso da administração depende da habilidade dos gestores em ler e interpretar o cenário. Essa é um grande desafio que as empresas têm. O cenário que nós vivemos hoje é um cenário de muita volatilidade, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade, né? Que, por sinal, são os 3 fatores que são considerados aí por algumas pessoas ao atribuírem, ao darem um nome ao mundo de mundo VUCA, né? Um mundo que vem do acrônimo volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade em inglês, né? Então, hoje, já há algum tempo, o nosso ambiente ele vê muita volatilidade. Então, as mudanças sempre existiram, mas as mudanças agora elas acontecem de forma mais rápida. Antigamente, nós tínhamos mudanças que eram um pouco mais duradouras. Então, você estabelecer um planejamento, definir algumas prioridades, era um pouco mais fácil. Hoje, como as mudanças são muitas e muito rápidas, e para isso se dá o nome de volatilidade, fica mais complexo fazer um planejamento. Também, em decorrência dessas rápidas mudanças, surge então a incerteza, né? O que acontece hoje, será que continuará acontecendo amanhã, daqui a um mês, um ano? Então, tudo isso se torna complexo de se levar em conta ao planejar, ao fazer uma previsão para o futuro. E, além disso, tem a complexidade, né, das mudanças. Muitas vezes, o cotidiano é complexo, né, com diferentes acontecimentos acontecendo. Então, isso causa uma complexidade também na hora de fazer um planejamento. E a ambiguidade, muitas vezes, as mudanças, os fatos que acontecem, eles não são mais interpretados de uma forma 880. Existem os intermediários entre o preto e o branco, existem vários tons de cinza ali, e é difícil, às vezes, extrair as informações em ambientes assim, de alta volatilidade, incerteza e complexidade. Seguindo na prática da gestão, então, os gestores podem controlar o futuro da empresa, né? E seu destino pode ser planejado e direcionado. Nessa visão, a qualidade das decisões do planejamento e o controle gerencial é um fator-chave para o sucesso. Então, o planejamento vem como uma das ferramentas ou dos caminhos que podem levar a empresa ao sucesso. O sucesso está à frente. Então, por isso que nós estamos aqui tendo essa aula de hoje, para tentar passar para vocês esse conhecimento, para que vocês tenham condições de planejar o sucesso da empresa, do negócio de vocês. Dentro do processo de gestão, né, existem 5 funções principais. Tá? Essas funções são de planejamento, organização, controle, comunicação e motivação. Existem diferentes escolas, de diferentes correntes, mas todas elas são quase unânimes em afirmar
que no processo de gestão existem essas 5 funções principais. Todo processo de gestão terá essas 5 funções principais. Nós trataremos hoje aqui do planejamento, que é a primeira delas. Os outros 4 nós não entraremos, só a questão do planejamento. Bom, antes de mais nada, é importante diferenciar planejamento estratégico de plano de negócio, tá? Porque são 2 ferramentas, são 2 metodologias, melhor dizendo, que podem utilizar as mesmas ferramentas ou algumas ferramentas idênticas. Então, mas cada uma delas tem uma finalidade. Então, é importante já deixar de partida bem clara essa diferença desses 2 conceitos, dessas 2 metodologias. O plano de negócio, ele trata-se de um documento ou dossiê que contém diversas informações importantes sobre a empresa, né, organizados de diferentes maneiras, né? Então, você vai ter no plano de negócio, né, um sumário executivo, você vai ter análise de mercado, você vai ter um plano de marketing, né, um plano financeiro, parcerias chaves, relações com clientes, canais, enfim, uma série de informações, né? E existem ferramentas que são comuns aos 2, tanto ao plano de negócios quanto a planejamento estratégico. Por exemplo, análise SWOT, ela é utilizada nos os dois casos, né? Plano de negócios, vocês podem utilizar metodologias como o Canvas, por exemplo, que já foi alvo, inclusive, de palestra aqui no BPK2B. Tá? E planejamento estratégico é um processo pelo qual as empresas elaboram e formalizam o que elas pretendem alcançar no futuro e como elas buscarão esses objetivos. Então, uma das características importantes do planejamento estratégico é que ele é uma criação constante, por isso que a figura que eu escolhi para colocar aqui ao lado é a figura do infinito, né? O símbolo do infinito, porque é um processo que não tem fim. Enquanto a empresa existir, e a gente espera, deseja que a empresa exista para sempre, né? No maior tempo possível, o planejamento estratégico ele estará em constante mudanças e alterações, né? E importante também destacar aqui que quando a gente formaliza o que se pretende alcançar, o que ele diz respeito aos objetivos da empresa e o como ele diz respeito às estratégias. Então, eu tenho objetivos que pretendo buscar e eu posso empregar estratégias para alcançar esses objetivos, que é o que a gente vai ver na sequência, tá? Então, pode surgir a pergunta, tá, mas quem são os responsáveis pela elaboração e execução do planejamento estratégico? É um erro, né? É errada a ideia de que a estratégia é responsabilidade exclusiva da alta liderança. Isso, no passado, se falava muito. É só a alta liderança que vai fazer o planejamento estratégico. Então, era comum a gente ouvir que a cúpula da empresa se reunia num hotel, lá numa fazenda, enfim, para fechados lá, 2, 3, 4, às vezes uma semana, 2, 3, 4 dias, às vezes uma semana para fazer o planejamento estratégico. Não, isso não é mais, não se pratica mais, né? O planejamento estratégico é importante que seja feito pela cúpula e também pelas lideranças relevantes, aqueles que realmente consigam agregar valor e consigam ajudar a construir. Nem todas as lideranças têm essa capacidade, mas quando for fazer um planejamento estratégico, a empresa deve tomar o cuidado para fazer isso, para escolher essas pessoas. Tá? Então, o processo de elaboração e implementação do planejamento estratégico consiste basicamente em 5 tarefas, né? A definição da missão, visão e valores. Depois eu vou falar para vocês que isso aqui é a base, é o alicerce do planejamento estratégico.
a conversão da missão e visão em objetivos de desempenho mensurável e a elaboração da estratégia para atingir os resultados desejados. Além disso, nós temos a implementação e execução da estratégia, né? E a avaliação do desempenho. Na aula de hoje, eu vou me deter basicamente nesses 3 primeiros aqui, sem, contudo, me aprofundar demais, porque o tempo não permite. Cada um desses itens, cada uma das ferramentas que nós veremos a seguir, elas demandariam aí, com certeza, uma ou mais aulas para tratar de cada uma delas. Então, eu vou passar aqui uma visão geral, uma visão básica, mas vai dar uma boa ideia para vocês do que seja cada uma delas. Bom, então, para resumir, para tentar explicar de uma forma gráfica o que é um planejamento estratégico, eu trouxe para vocês essa representação gráfica. Então, assim, planejamento estratégico, ele dispõe de um conjunto de ferramentas, né, que serão utilizadas para se identificar a situação atual de um empreendimento, seja ele novo, né, recém-nascido, uma startup, ou seja ele uma empresa já em andamento, com vários anos de vida. E isso corresponde, nós vamos chamar de ponto A. Então, através dessas ferramentas, a gente identifica qual é a nossa situação atual. E também, através delas, a gente consegue identificar os objetivos a serem alcançados, os objetivos almejados, que vamos chamar de ponto B. Também, através dessas ferramentas, a gente consegue, então, definir quais as estratégias que nós vamos adotar para sair da situação A e ir para a situação B. Isso a gente chama de planejamento estratégico. Tá? Então, rapidamente, de uma forma bem resumida, planejamento estratégico se resume a isso. Que ferramentas nós podemos utilizar aí para fazer um planejamento estratégico? São várias, eu trouxe algumas aqui para vocês, algumas das principais. Tá? A primeira delas, que é justamente a base que eu falei há instantes atrás, é definir a missão da empresa, né? A missão é uma declaração concisa de qual é a razão de ser e de existir de uma organização, ou seja, o seu propósito. Né? Qual é o propósito da empresa? Para que ela nasceu? Né? Para que essa empresa foi colocada no mundo? Né? Por que nós constituímos essa empresa? Né? O propósito dela. E nesse processo, algumas perguntas podem nos ajudar a identificar a missão, a missão da nossa empresa, né? Então, basicamente, por que a empresa existe, né? O que a empresa faz, a quem ela pretende atender, né? Que produtos ela pretende oferecer, que desejos, o que necessidades ela pretende suprir, né? Atender. Então, tem uma infinidade de questões que se pode fazer que ajudam a elucidar qual é a missão da empresa, o propósito da empresa. Aqui eu coloquei apenas 3. Depois, nós precisamos construir a visão da empresa. A visão é a descrição concisa do futuro almejado pela empresa. Ou seja, aonde ela quer chegar e como ela quer chegar, e como ela quer ser conhecida, além de como ela quer chegar. Né? Então, nós estamos em 2021, como nós queremos, aonde nós pretendemos chegar lá em 2030, né? Aqui na Prati, nós já estamos estudando como a Prati quer ser em 2050, para vocês terem uma ideia. Então, o nosso presidente, o Éder Mafissoni, lançou o desafio para nós há umas semanas atrás, para que nós contribuíssemos com a projeção do que seria a Prati, né? Em 2050. Então, toda empresa precisa olhar para o futuro, não é só o presente, né? Não é o curto prazo, o médio prazo, é tudo, é curto, médio e longo prazo, como a empresa quer ser reconhecida lá no futuro também.
Algumas perguntas aqui também podem ajudar nesse processo, né? No que a empresa quer se tornar? Como a empresa se enxerga no futuro? Como ela quer ser reconhecida? Né? São questões, dentre outras, que podem ajudar na construção da visão. Além disso, nós temos os valores, né, que são os princípios ou crenças que servem de norteadores e balizadores para os comportamentos, atitudes, decisões, né, de todas as pessoas que trabalham na organização e que pautarão aí as condutas e relacionamentos que existem dentro e fora da empresa, né? Então, aqui também algumas perguntas, né? Como os colaboradores devem se portar individualmente, entre si, com a empresa, né? Ajudam a estabelecer quais seriam esses valores, né? Como os colaboradores devem se portar em relação aos clientes, fornecedores, com a sociedade, como a empresa realiza seus negócios, né? E aí a empresa levanta quais seriam os valores que balizariam as suas relações, né, os seus relacionamentos. Aqui eu trouxe a título de exemplo, que isso é público, está no nosso site, inclusive, a missão, visão e valores da prática, né? Então vamos lá. Razão de ser e de existir, o propósito da prática. Prover saúde e bem-estar. Esse é o propósito da prática. Como? Através de produtos farmacêuticos de alta qualidade e confiabilidade. Percebam que a prática não especifica produto A, B ou C. Ela especifica que são produtos farmacêuticos de alta qualidade e confiabilidade. Assim, você você tem um guarda-chuva muito amplo que pode contemplar essa missão, né? É um erro você colocar uma missão muito estreita, né? Muito direcionada, porque você acaba limitando o crescimento da empresa, enfim, você vai chegar a um ponto que você vai perceber que vai precisar mudar a descrição da missão, porque ela está muito específica e não é esse o objetivo. Já a visão, como que a empresa, como que a prática quer ser vista e reconhecida no futuro? A prática quer ser reconhecida como marca de referência. Como? Através da busca constante e obstinada pela inovação. Então, inovação é uma das características que está no DNA da prática. A prática, a indústria farmacêutica, se não tiver inovação, ela não sobrevive. Excelência operacional, ou seja, produzir com qualidade, com baixo custo, para tornar o produto competitivo. Relacionamento de confiança, né? Estabelecer um relacionamento de confiança com clientes, fornecedores, financiadores, sócios, enfim. Resultados sustentáveis para sócios, colaboradores, clientes e comunidade. Então, essa é a visão da prática. E os valores que nos balizam é a ética, o respeito, a honestidade, a busca pela excelência, que está relacionado aqui com a visão, crescimento do ser humano, é o ser humano que é a base de tudo, e sem as pessoas a empresa não é nada. Todo dia a empresa vai embora às 6 horas da tarde. O que a empresa faz para a empresa voltar no outro dia às 8 da manhã? Para aqueles que trabalham em horário comercial, que no nosso caso, que são 3 turnos direto. De segunda a sábado, inclusive com 5x1 no domingo. E espírito de equipe, né? Precisa existir um espírito de equipe, cooperação, porque é isso que faz a diferença. Bom, quais as ferramentas para elaborar um planejamento estratégico, né? Existem diversas, como eu disse para vocês, né? E aqui nós trataremos, então, da análise SWOT, 5 forças de Porter, a cadeia de valor, fatores críticos de sucesso e o Balance Scorecard. Tá? O Balance Scorecard, ele agrega todas as informações, dados, análises, enfim, que são levantados com essas outras ferramentas, eles irão compor o Balance Scorecard. Ele é o fechamento dessas 5
outras ferramentas. Então, no que consiste a análise SWOT? A análise SWOT ela consiste em analisar o ambiente interno e externo da empresa. Tá? Lembram lá do Sun Tzu que ele falava lá em conhecer a si próprio, conhecer o inimigo, conhecer o terreno onde se trava a batalha? Aqui, ó, a relação é direta com a análise SWOT. Né? Então, a análise SWOT, no ambiente interno, tem a finalidade de identificar os pontos fortes e os pontos fracos da empresa. Então, quais são as fortalezas, quais são as fraquezas. Né? Já o ambiente externo tem a finalidade de identificar as ameaças e as oportunidades. Então, o que ameaça a empresa e quais são as oportunidades que existem para serem aproveitadas. Tá? Quando nós analisamos o ambiente externo, nós estamos atrás daquilo que a gente chama de variáveis controláveis. Né? Tudo que diz respeito ao ambiente interno, a empresa tem controle, ela pode mudar, ela pode exercer alguma ação para mudar, por exemplo, um ponto forte, transformá-lo um ponto fraco, transformá-lo num forte, pode manter ou fortalecer ainda mais os fortes. Já no ambiente externo, ele diz respeito a variáveis que são incontroláveis. Né? Não estão nas mãos da empresa. A empresa não tem o controle disso, ela não consegue mudar, então ela precisa se preparar, se fortalecendo, criando musculatura, né? Eliminando as fraquezas, né? Para neutralizar as ameaças e capturar as oportunidades. Então, é esse o objetivo. A análise SWOT, das ferramentas que eu apresentarei aqui, na minha opinião, ela é a principal ou uma das principais. Tá? Então, o que consiste isso? Vamos lá. Nós temos análise interna, os pontos fortes e fracos, análise externa, com as ameaças e oportunidades. Então, quando nós fazemos essa análise, a gente tem a oportunidade de identificar o seguinte: quando nós cruzamos os pontos fortes com as oportunidades, nós temos condições de verificar em que grau as forças que a gente elencar aqui nos ajudam a aproveitar as oportunidades que nós também elencaremos. Então, sem essa ferramenta, fica difícil fazer essa avaliação. Vocês vão concordar comigo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ela permite com que a gente identifique em que grau a fraqueza X, né? Aqui a gente pode ter elencado várias fraquezas, né? E aí a gente analisa cada uma delas, depois eu vou mostrar lá no exemplo prático, lá no final. Em que grau a fraqueza X nos impede de aproveitar a oportunidade Z, né? Ou as oportunidades aqui. Então, isso nos dá uma ideia do que nós temos que priorizar em termos de solução de pontos fracos. Por exemplo, posso ter um ponto fraco lá que está, um ou mais pontos fracos que estão impedindo de aproveitar uma grande oportunidade. Então, através dessa matriz, dessa análise, nós conseguimos identificar isso, estabelecer um plano de ação para corrigir esses pontos fracos, de modo que, então, eu consiga aproveitar a oportunidade. Quando a gente faz o cruzamento entre pontos fortes e ameaças, então a gente consegue também determinar em que grau a força ou as forças nos ajudam, né, a neutralizar as ameaças. Pode ser que eu tenha forças aqui que neutralizem uma, duas ou mais ameaças. Pode ser que tenha forças que neutralizem todas as ameaças. Ou pode ser que eu não tenha força alguma aqui para... Ou pode ser que as forças que eu tenha identificado aqui não neutralizem nenhuma ameaça. Então, isso nos dá uma ideia bastante interessante. Também nos abre um mundo de possibilidades para fazer ações através do plano de ação para corrigir isso. E, finalmente, quando nós cruzamos pontos fracos com ameaça, inclusive está em vermelho, aqui é a desgraça total, né? A gente tem isso aqui muito
evidente, né, muito forte, é uma complicação isso aqui, né? Então, aqui, em que grau a fraqueza, né, as nossas fraquezas nos tornam ainda mais vulneráveis às ameaças. Então, aqui é o perigo, né? Essa zona aqui é a zona de perigo. Então, por isso que é importante fazermos análise SWOT, que é um processo trabalhoso, demorado, toma tempo isso aqui, tá? Mas não é difícil de se fazer. E quando a gente faz isso direitinho, a gente sai desse processo com uma visão fantástica da empresa. Tá? Só isso aqui já nos dá uma vantagem competitiva, se aproveitado, né? Muito grande. Além disso, nós temos uma outra ferramenta chamada análise das 5 forças de Porter. Tá? A análise das 5 forças de Porter é um olhar para o mercado, né, para a concorrência. Né? O modelo considera 5 fatores que devem ser detalhadamente avaliados para que daí se possa extrair uma estratégia empresarial eficaz. Né? O que essa análise faz? Né? Nós temos aqui, só um segundo, a análise dos novos entrantes, né, que avalia a dificuldade das novas empresas entrarem no mesmo mercado que a nossa empresa, ou que a sua empresa, né, a empresa que nós temos. Então, aqui nesse quadrante, a gente faz a análise dessa dificuldade ou não para novos entrantes nesse mercado, no segmento que nós atuamos, né? Então, por exemplo, quando nós temos marcas bem consolidadas, patentes, contratos de exclusividade, isso a gente está criando barreiras para novos entrantes. Então, quando a gente faz a análise das 5 forças, a gente tem esse objetivo, verificar se nós estamos vulneráveis ou protegidos contra novos entrantes. Também a análise dos clientes, ela avalia o poder de negociação dos clientes, ou seja, poder de barganha na nossa relação com os nossos clientes. Ele está com quem? Está conosco ou está com os nossos clientes? Né? Então, o objetivo dessa ferramenta é também trazer informações sobre essa relação entre a empresa e a nossa empresa e os nossos clientes, para verificar quem que detém o poder de negociação. Então, por exemplo, poucos clientes, né? Uma empresa que tem poucos clientes, ela está exposta a um risco maior. Então, se nessa análise a gente identificar que temos poucos clientes, ou até temos uma relação de muitos clientes, mas o nosso faturamento ele está 70% localizado, ou melhor, 50% em cima de 1 ou 2 clientes, isso pode ser um risco, um perigo, que essa ferramenta nos ajuda a identificar. Também essa ferramenta, ela pode nos ajudar, ela tem o intuito de analisar a relação da empresa com os fornecedores, o poder de negociação com os fornecedores, né? Então, baixo número de fornecedores significa menos controle de preços e prazos. Então, se a nossa empresa ela tem um número reduzido de fornecedores, a gente está meio que na mão desses fornecedores. O poder de barganha está na mão dos fornecedores, né? E a gente pode, uma hora para outra, ficar desprovido aí de insumos, enfim, tem uma série de fatores que se pode identificar nessa análise. Também a gente olha para produtos substitutos, ou seja, se existem possibilidade de produtos substituírem os nossos produtos. A gente olha para o mercado, olha para as empresas e verifica o surgimento de produtos substitutos. Né? Então, hoje eu tenho um produto A, né? Um produto que eu estou vendendo bastante. Esse produto pode ser substituído por um outro? Existe um risco? Esse meu produto A, ele é importante para o meu faturamento? É importante para o meu portfólio? Então, são
análises que vão trazer informações e respostas extremamente úteis para montar o planejamento estratégico depois. E, finalmente, a rivalidade entre os concorrentes, né? Onde a gente compara a nossa empresa com os concorrentes, né? Os nossos concorrentes, né? Olhando para aspectos como quantidade de concorrentes, diferenciação de produtos, como é que é o nosso produto em relação ao nosso concorrente, quais são as diferenças entre eles, né? O que o nosso é melhor do que os outros, diversidade dos concorrentes, market share, enfim. A análise das 5 forças de Porter, ela nos traz esse olhar para o mercado e para a concorrência. Ajuda depois a montar o nosso VSC, lá no final. Também nós temos a análise da cadeia de valor, né, que representa o conjunto de atividades desempenhadas, essa é uma outra ferramenta, por uma organização, desde a entrada do insumo até a saída dos produtos e serviços, né? Ela permite analisar o comportamento dos custos, das despesas, das fontes existentes de receita, né, de lucro, de receita, basicamente, assim como potenciais de diferenciação, né? O que vem a ser a análise de cadeia de valor? Na análise de cadeia de valor, nós separamos as atividades de apoio, tá? Das atividades que nós vamos ver na sequência, que são as atividades primárias, tá? Então, quais seriam as atividades de apoio? Infraestrutura, gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico, aquisições e compras. Então, essas atividades de apoio aqui, elas correspondem às despesas de uma empresa, tá? Ao passo que as atividades primárias, que englobam aí a logística de entrada, as operações, o processamento, né? A logística de saída, marketing e vendas e serviços, elas correspondem às atividades primárias. Aqui, nós temos os custos, tá? Então, assim, os gastos de uma empresa, eles podem ser aí definidos em despesas, que estão aqui nas atividades de apoio, e em custos, né? E o objetivo disso, da cadeia de valor, é determinar a vantagem competitiva, né? Se a gente é realmente competitivo ou não em custo, né? E determinar também a nossa diferenciação, né? Se a gente se nós nos diferenciamos pela qualidade ou pelo custo, né? Então, aqui, quando nós pegamos despesas menos os custos, né, nós teremos as margens, né? Considerando as receitas, nós teremos a margem e, então, o resultado da empresa. Essa análise é bastante importante para identificar quais são as atividades que agregam valor, né, ao produto, né, e qual as atividades que tiram valor do produto, ou seja, só agregam despesas ou custos. Então, quanto mais eficiente eu for nessa análise, nesse processo de identificação, reduzindo custos e despesas desnecessários, eu melhoro as nossas margens e a gente tem o retorno, então, do nosso dinheiro. Aqui está em euro, tá? Euro é mais valioso do que o nosso real. Legal? Então, continuando aqui, nós temos ainda uma outra ferramenta que é chamada de fatores críticos de sucesso, né? Que são os elementos que não podem falhar na organização. Eles não passam geralmente de 3, 5, às vezes 8 fatores, né, que podem ser fatores como competências organizacionais, produtos ou serviços, que respondem enormemente pelo sucesso da empresa. Então, esses são as galinhas dos ovos de ouro. Nós temos que cuidar delas muito bem, porque eles são críticos para o sucesso, né? Um exemplo aqui de fatores críticos de sucesso que uma empresa poderia ter seria a capacidade de inovação. Uma empresa que tem uma grande capacidade de inovação, ela tem uma competência muito grande nisso,
isso pode se traduzir num fator crítico para ela. Então, ela precisa administrar essa capacidade, ela precisa preservar, ela precisa sempre melhorar essa capacidade. Assim como a capacidade de distribuição pode ser um fator crítico, né? A empresa que tem uma grande ramificação, né, de distribuição, consegue chegar em todos os pontos do país, e isso pode se traduzir num fator crítico de sucesso. Baixo custo, né, uma empresa que tem uma grande capacidade de gerir os seus custos e produzir com baixos custos, né, tornando os produtos bastante competitivos no mercado, isso pode se traduzir num fator crítico de sucesso. Alta qualidade do produto pode ser outro fator, né, uma empresa que talvez ela não esteja tão preocupada com o custo, mas sim com uma alta qualidade, porque ela identificou um segmento de mercado onde as pessoas dão muito valor para a qualidade em detrimento do custo, isso pode ser um fator crítico de sucesso. Tá? Existem muitos outros, né? Eu dei aqui alguns exemplos, né? Mas, por exemplo, alta produtividade poderia ser um fator crítico de sucesso, conhecimento do mercado, outro fator crítico de sucesso, né? Estratégias de marketing assertivas, outro fator, excelência em gestão de projetos, outro fator, enfim, existem vários. Finalmente, a gente chegou no Balance Scorecard, que é o nosso BSC, né? E que, como eu disse lá atrás, no início, aonde vai desembocar todo o trabalho, todas as informações, dados, análises, resultados que nós encontramos nas ferramentas anteriores, que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? Então, aqui eu trouxe uma definição, ela é longa, e essa eu vou ler porque é importante, que é uma definição do Kaplan e Norton, que são os pais, os idealizadores do BSC. É uma ferramenta fantástica. Eu não conheço ferramenta melhor para fazer gestão do que essa. Óbvio que é uma questão de gosto, pode ser que tenha outras pessoas que gostem mais de outra, mas essa, na minha opinião, é a mais completa, que dá uma visão melhor para a empresa. Então, o Balance Scorecard traduz a missão e a estratégia em objetivos e medidas, organizados segundo 4 perspectivas diferentes, que são chamadas de dimensões, tá? Então, nós temos a dimensão financeira, a dimensão do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento humanos, tá? O Scorecard cria uma estrutura, uma linguagem para comunicar a missão e a estratégia. Porque um dos grandes problemas de um planejamento estratégico é justamente comunicar isso para os vários níveis hierárquicos. E o Balance Scorecard ele tem uma característica de facilitar essa comunicação. Então, ele é muito bom nisso. E utilizar também indicadores para informar os funcionários sobre os vetores do sucesso atual e futuro. Ao articularem os resultados desejados pela empresa com os vetores desses resultados, os executivos esperam canalizar as energias, as habilidades e os conhecimentos específicos das pessoas na empresa inteira para alcançar as metas de longo prazo. Então, isso aqui é o primeiro livro que eu comprei do Kaplan e Norton. Eu tenho um outro livro que está na minha bibliografia, que eu vou citar no final, tá? E esse livro aqui, que ele introduziu, então, o Balance Scorecard, e é de extrema valia, de extrema importância a leitura desse livro. O Balance Scorecard, para vocês terem uma ideia, ele foi lançado, vamos dizer assim, divulgado em 1992, tá? E a partir de lá ele passou a ser utilizado. Então, a primeira empresa que utilizou um Balance Scorecard, que se tem notícia, foi uma empresa chamada Scandia, da Escandinávia, né? Inclusive tem um livro do Evson e Malone, que eles tratam desse caso, dessa empresa,
e é onde nasceu, então, onde foi colocadas as bases do BSC. Depois veio o Kaplan e Norton e deram uma nova roupagem e publicaram isso na sequência. Uma das revoluções que o BSC traz é que ele quebra o paradigma dos ativos contábeis, dos ativos tangíveis. Tá? Então, até pouco tempo atrás, que eu digo lá em 1992, a partir dali que começou a ser divulgado e amplamente utilizado o BSC, se dava muita importância às empresas e à própria contabilidade, muita importância para os ativos tangíveis, que é justamente a parte visível do nosso iceberg ali, né? Onde lá nós temos o caixa, contas a receber, estoque, instalações, equipamentos, né? Então, tudo que se pode ver e tocar corresponde aos ativos intangíveis. No entanto, o Edison e Malone e o próprio Kaplan e Norton começaram a descobrir, a evidenciar, e as próprias empresas também, que tão importante quanto os ativos tangíveis eram os ativos intangíveis, né? Que corresponde aqui ao capital humano, o capital de relacionamento, as patentes, as marcas, o goodwill, né? Então, o que realmente dá valor à empresa e faz com que as empresas cresçam e se perpetuem são os ativos intangíveis. Então, quando a empresa ela é rica, ela tem uma qualidade grande nos ativos intangíveis, ela tende a prosperar mais. Tá? Então, essa metodologia ela veio quebrar esse paradigma. Então, o que é o Balance Scorecard? Né? Qual é o objetivo do Balance Scorecard? Ele busca estabelecer um equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazos, entre as medidas financeiras e não financeiras. Veja, olha a quebra de paradigma aqui que eu falei para vocês agora. Então, a contabilidade, ela leva muito em conta as medidas financeiras e não as não financeiras, né? E não leva em conta as não financeiras. Entre indicadores de tendências e ocorrências, entre as perspectivas internas e externas. O Balance Scorecard traduz a missão e estratégia em objetivos e medidas organizados segundo 4 perspectivas diferentes. Quais são? A financeira. Então, na perspectiva financeira, a pergunta que se faz, e ela é construída assim, dessa forma, de cima para baixo. Eu vou descendo aqui, vocês vão ver. A primeira pergunta que se faz ao elaborar um BSC quais são as expectativas dos sócios e acionistas? O que eles esperam da empresa? O que eles esperam do negócio? No que eles precisam ser atendidos, né, em suas expectativas? E aí a gente faz a seguinte pergunta: para satisfazer os nossos acionistas, quais objetivos financeiros deveremos seguir? Então, o Balance Scorecard, ele parte de uma perspectiva financeira, porque, assim, o objetivo final de toda empresa é gerar lucro, né? Se perpetuar gerando lucro, né? Então, obviamente, todos os sócios, né, todas as empresas que investirão no negócio, eles esperam ter um retorno. Por isso que o BSC começa com a perspectiva financeira. Então, para satisfazer essas expectativas dos sócios e acionistas, que objetivos financeiros deveremos seguir, traçar, né? Aí se estabelece os objetivos. Aí vem a segunda parte. Para atingir nossos objetivos financeiros, que nós já definimos aqui no primeiro quadrante, que necessidades de nossos clientes devemos atender? Percebo que já está se amarrando necessidade dos sócios e acionistas com objetivos financeiros e com o cliente. Então, que necessidades eu preciso atender dos meus clientes para atingir esses objetivos financeiros que, por sua vez, atingirão os objetivos dos sócios e acionistas. Depois,
nós vamos olhar para os processos internos, para satisfazer os nossos clientes e acionistas. Em quais processos internos deveremos ser excelentes? Então, percebam, nós já não estamos lidando mais só com a perspectiva financeira, nós estamos lidando com a perspectiva não financeira. Tá? Que processos internos a empresa precisa ser robusta, forte, musculosa, para conseguir atender às necessidades dos clientes que levarão ao atingimento dos objetivos financeiros e à satisfação das necessidades dos nossos acionistas e sócios. E, por fim, que está na base de tudo, vem a última dimensão, o último quadrante, que é o aprendizado e o crescimento humano. Tá? Para atingir nossas metas, ou seja, tudo que está para cima, tá? Como nossa organização deve aprender e inovar, né? Que habilidades, que conhecimentos, que atitudes deveremos desenvolver nas nossas pessoas, né? Que treinamentos, enfim, tudo que está relacionado ao aspecto humano, ele vai ser tratado aqui. Então, percebo que uma coisa vai levando a outra. A gente começa de cima para baixo até chegar no crescimento humano. Agora, nós vamos fazer o raciocínio contrário. Isso tudo corresponde à visão estratégica. Agora, nós vamos fazer o caminho contrário. Tá? Então, é o seguinte, se nós proporcionarmos todas as estratégias para o aprendizado e crescimento humano necessários para atingir aqueles objetivos que nós vimos há pouco, tá? Então, eu vou conseguir... Só finalizando que foi 1 hora, só para controle do tempo. Tá. Já estou terminando. Deixa eu voltar. Então, se nós conseguirmos atender, proporcionar todo o aprendizado e crescimento humano estabelecido anteriormente, nós conseguiremos ter, então, ter os nossos processos internos. Tá? Se esses processos internos forem atendidos, então, nós conseguiremos atender clientes, mercados e imagem. Se atendermos cliente, mercado e imagem, então, nós atenderemos os objetivos financeiros e, por sua vez, os sócios e acionistas. Então, perceba que a gente começa construindo de cima para baixo, mas depois, quando a gente estabeleceu tudo isso, a gente começa a perceber que existe uma relação de ser então. Né? Então, se eu fizer a base, eu consigo o pavimento superior. Se eu fizer o superior, eu consigo o outro superior e assim por diante. Tá? Então, esse é o a grande contribuição do Balance Scorecard e essa é a grande diferença dele em relação às demais ferramentas. Bom, então a parte teórica, vamos dizer assim, eu concluí, agora eu vou tentar colocar um pouco da prática disso. Tá? Então, vou terminar aqui, vou ter que compartilhar a planilha, né? Que é para mostrar, então, um pouco da prática disso. Vocês estão vendo a planilha? Você pode me ajudar, Josi? Sim, estamos vendo. Tá. Então, assim, ó, tudo que nós vimos até agora está descrito nas abas aqui embaixo. Ó, tá? Então, nós começamos com os alicerces estratégicos, definindo, então, aqui a missão, a visão e os valores da empresa. Tá? Então, eu posso utilizar, por exemplo, uma planilha Excel, montar um formulário, onde, através de algumas técnicas, né, inclusive eu coloco aqui do lado, aqui nos comentários, né, indicações de como montar essa missão, tá? Visão e valores. Depois que a gente monta os alicerces estratégicos, a gente pode ir para a análise dos pontos fortes e fracos. Aqui eu descaracterizei aqui algumas informações de alguns trabalhos que eu fiz, né, para preservar empresas, né, e mudei um pouco aqui para preservar. E aí eu trago a empresa X, onde
nós podemos, por exemplo, também com uma planilha, é tudo matricial, né? Colocar macro variáveis, né? E depois analisar variáveis, né? Por exemplo, instalações. Atualmente, a empresa possui um bom espaço físico e com possibilidade de crescimento. Então, isso foi assinalado como um ponto forte. Né? Atração de talentos. Temos uma boa visibilidade, ponto forte. Retenção de talentos. Já é um ponto fraco, e assim por diante. Então, a gente vai sinalizando aqui, em forte e fraco, cada uma dos pontos fortes e fracos, né, que a gente vai elencando aqui. Tá? Então, nós elencamos vários itens aqui, várias variáveis, né, e classificamos elas em forte e fracas. Ok? A gente faz a mesma coisa com oportunidades e ameaças. Então, macro variável, né, os comentários, e aí vamos colocando conforme for avaliado, né, nesse processo, se trata de uma ameaça ou de uma oportunidade. Então, aqui, né, você vai assinalando, né, vai relacionando aqui. Um exemplo, por exemplo, o dólar, câmbio. Tudo que a empresa fabrica depende de insumos que são importados, dólar. Portanto, sempre que o câmbio flutuar para cima, a demanda da empresa demandará da empresa mais recursos financeiros e o custo dos produtos sofrerão impacto. Então, isso aqui é uma ameaça, né? Desempenho da concorrência. A concorrência é fraca em inovação, não desenvolve a própria inovação, pós-vendas, qualidades, enfim, foram identificados esses pontos nessa análise. Então, isso é uma oportunidade. É uma oportunidade que a empresa tem de colocar, de explorar essas falhas da concorrência e colocar um produto. E assim por diante, tá? Para não me estender muito. Depois que a gente monta os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, nós trazemos isso para uma matriz SWOT. Tá? Então, nessa matriz, nós temos aqui em cima oportunidades e ameaças. Então, tudo que foi relacionado lá, nós trazemos para cá, de oportunidades. Tudo que foi relacionado de ameaças, nós trazemos para cá. Tudo que foi relacionado como fortalezas ou forças aqui e fraquezas aqui. E aí, nessa matriz, nós pontuamos de 1 a 5, né? E para depois ponderar isso e obter algumas informações importantes. Então, é analisado item a item, né? Para que a gente consiga fazer esse trabalho. Tá? De 1 a 5, a gente estabelece esses pesos. Aí, depois, esses pesos eles vão nos indicar, por exemplo, qual é a força menos atuante, qual a força mais atuante, tá? Isso nos dará uma ideia de como desenvolver aí, dar continuidade no nosso planejamento estratégico. Tá? Nas fraquezas, mesma coisa. Tá? Qual é a menos prejudicial, a mais prejudicial? Nas oportunidades, nós vamos identificar a menos acessível e a mais acessível. E nas ameaças, a mais impactante e a menos impactante. Isso tudo, depois, lembram lá que eu mostrei para vocês no quadro, ó, por exemplo, aqui, nesse quadrante, aqui, ó, forças e oportunidades. Aqui a pergunta sempre vai ser, em que grau a força X nos ajuda a aproveitar a oportunidade Y? Então, eu venho aqui e olho para isso aqui, por exemplo. Em que grau tirar proveito sobre o fraco desempenho e inovação da concorrência vai me ajudar, aliás, em que grau ter boas instalações, aqui não é administrativas, tá? Ter boas instalações me ajudará, que é uma força, a aproveitar essa oportunidade aqui. Então, eu pontuo de 1 a 5, né? E aqui tem as pontuações. 0 é nenhum impacto, sendo 5 determinante, né? Baixo impacto, residual e assim por diante. Então, eu vou pontuando e aí, no final, eu tenho esse resultado. Para que isso é interessante? Isso aqui vai alimentar essa planilha e ela vai indicar qual é o nosso posicionamento estratégico da empresa.
Aqui deu o resultado 1,81. 1,81, ele está no quadrante aqui de investir e crescer. Tá? Então, é uma empresa que precisa fazer muito investimento para crescer. Tem uma série de questões que precisam ser corrigidas para que ela tenha condições de crescer. Desculpa, eu falei errado. É 3, reorganizar e melhorar a estrutura. Tá? O percentual maior aqui, ó, de crescimento. Então, o posicionamento estratégico, o maior percentual foi 36%, que diz respeito a crescimento, que é esse quadrante, que é reorganizar e melhorar a estrutura. Então, essa empresa fictícia, ela precisa resolver muitas fraquezas, né, para conseguir aproveitar as oportunidades que estão se mostrando. Aqui é simplesmente um resumo da matriz, de uma forma mais didática, vamos dizer assim, mais fácil de compreender. Depois vem o plano de ação para cada fraqueza identificada lá. É importante existir ações para corrigi-las, né? Então, basicamente aqui é um 5W, 2Hs, né? O que fazer, por que fazer, como fazer e assim por diante. Perceba que tudo vai se amarrando, né? Isso vai dando uma robustez e uma coesão. As 5 forças, aqui, por exemplo, você pode analisar os produtos substitutos, poder de barganha dos clientes, fornecedores, qualidade dos concorrentes, né? Que aí você pode ir colocando aqui, que vai ajudar depois também a determinar as estratégias que virão aqui para o Balance Scorecard. Análise de cadeia de valor. Nessa planilha, a gente pode colocar, então, aqui as áreas a serem analisadas, e aí depois se pode fazer todo um trabalho aqui, identificar onde estão os pontos de redução de custos que estão aqui nesse quadrante, de redução de despesas que estão aqui, né? Também gerar ações. Os fatores críticos de sucesso, né? Aqui no caso, no exemplo que eu fiz aqui, o fator crítico é qualidade, preço, cobertura de portfólio, eficiência comercial, né? E aqui a nossa empresa é essa, a empresa X, e a gente pode se comparar com as outras concorrentes, então você pontua aqui as concorrentes, e você dá pontuação para verificar como que você se situa em relação aos concorrentes. Aqui é a continuação de lá. E aqui a gente faz um resumo, então, que é o nosso Balance Scorecard. Então, nós temos a dimensão financeira, a clientes, mercado e imagem, processos internos e aprendizado e crescimento humano. Aqui, em estratégias, nós temos como objetivo, na dimensão financeira, gerar resultados de forma crescente e sustentável. E quais são as estratégias definidas? Aumentar a receita, aumentar o EBITDA e aumentar o lucro líquido, né? Aí você pode colocar aqui, amarrar para cada uma dessas estratégias os projetos que você pode desenvolver na empresa para alcançar essas estratégias e atingir os objetivos, e estabelecer também os indicadores para cada um deles. Então, com isso, você consegue ir verificando ao longo do tempo se nós estamos atingindo ou não os objetivos financeiros. E assim por diante, tá? Então, aqui nós temos manter relacionamento de confiança com o cliente e consumidor. Para isso, a estratégia estabelecida aumentar market share e consolidar a marca. E aqui veriam os projetos para se realizar isso, com os indicadores. Tudo isso, finalmente, vai redundar no mapa estratégico. De novo, tem a dimensão financeira, cliente e imagem, processos internos e aprendizado e crescimento humano. Então, vejam, na dimensão financeira, gerar resultados de forma crescente e sustentável. Quais são os objetivos? Aumentar a receita, aumentar o EBITDA e o lucro líquido. Essa é na dimensão financeira. Na dimensão de mercado e clientes, o objetivo a estratégia é manter relacionamento de confiança com o cliente
o objetivo é manter relacionamento de confiança com o cliente e consumidor, através das estratégias de aumentar market share, consolidar a marca, por exemplo. Objetivo, buscar qualidade com melhor custo, com as estratégias de desenvolver produtos de maior valor agregado e buscando excelência operacional em produtos e serviços. E criar times de alta performance, desenvolvendo e atraindo, desenvolvendo e retendo pessoas, ajustar a cultura da empresa e levar o nível de gestão das lideranças. Então, obviamente, eu passei essa parte de forma bastante rápida, mas isso aqui, ele é bastante detalhado aqui. Tá? Então, aqui ele vai ser bastante analítico, a gente preenche todos esses quadrantes aqui, e aí isso aqui, ele é resumido nesse mapa estratégico. O mapa estratégico é uma folha só. Tá? Então, numa folha só, você tem os seus objetivos e as suas estratégias em cada uma das dimensões que nós vimos do Balance Scorecard. Ok? Então, já estou indo para o final. Só vou voltar aqui na apresentação para... Josi, está vendo a apresentação aí? Consegue me ajudar? Estamos vendo. Tá. Então, considerações finais, tá? Os gestores da estratégia devem monitorar constantemente os indicadores internos de desempenho da estratégia. Então, o que isso quer dizer? Não basta montar toda uma estratégia, fazer todos esses levantamentos, se não houver indicadores e monitoramento dos mesmos. Além disso, também devem monitorar o comportamento do ambiente externo para flagrar o mais cedo possível mudanças que impactem na estratégia da organização, promovendo rapidamente os ajustes necessários. Então, as ferramentas que eu mostrei para vocês, elas dão condições de fazer esse monitoramento, mas é um trabalho constante. Lembra do infinito lá do planejamento estratégico. Tão importante quanto definir os objetivos e metas a serem alcançados é a execução do planejamento estratégico. Então, de nada adianta montar o planejamento perfeito se não colocá-lo em prática. Tá? Tanto é que Kaplan e Norton, eles falam que, uma vez que a gente monte o BSC, o Balance Scorecard, nós precisamos comunicar 7 vezes e de 7 modos diferentes para toda a organização capturar e incorporar o planejamento estratégico. Então, eles são bastante enfáticos nisso. E quanto melhor for a estratégia e sua execução, maiores serão as chances de que uma empresa tenha um desenvolvimento saudável e sustentável. Então, encerro aqui a apresentação e agora... tem a bibliografia aqui, tá? Algumas dicas aqui de literatura, né? Que eu utilizei para fazer essa apresentação, esse trabalho para vocês. E depois eu posso disponibilizar quem tiver interesse. Então, aqui eu encerro a apresentação. Espero que tenha realmente agregado valor para todos vocês. E que aqueles que enfrentavam dificuldades em fazer um planejamento estratégico, ou não tinham coragem de se lançar nesse desafio, agora tem, né? Existem ferramentas para isso, e desejo muito que vocês tenham sucesso, que vocês tendo sucesso, o Bioparque terá sucesso, e é o que a gente mais quer. Obrigado para vocês. Obrigada, Dailson. Então, agora a gente tem um tempinho para interação. Quem estiver assistindo no formato online pode colocar a sua pergunta no chat ou utilizar a ferramenta do Zoom de erguer a mão, que a gente faz a liberação do áudio para fazer a pergunta diretamente ao Dailson. Quem está no formato presencial e quiser fazer uma pergunta também, pode sinalizar que a gente aproxima o áudio para fazer a pergunta.
Mas antes, eu gostaria de convidar o Rodrigo, da empresa Dotse, para contar um pouquinho para nós de como que tem sido a experiência da empresa com as aulas do programa BPK2B. Oi, Rodrigo. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem, estamos te ouvindo. Que joia. Bom, obrigado aí pela oportunidade. A gente ficou muito feliz aqui na empresa, né, de ter ficado aí entre as primeiras, né, na participação aí do módulo passado, aí que envolve a questão das finanças. E tem sido, assim, uma experiência muito boa, né? A gente tá separando em comitês, né, para participar, né, conforme a temática de cada rodada, né? Então, como o que a gente passou aí no ciclo anterior foi financeiro, né? Então, algumas pessoas aí chaves foram, né, escolhidas, né, para estar participando, e graças a Deus, assim, né, pelo comprometimento delas né, por todo o conteúdo, pela relevância do que a gente está vivendo aí, todos cumpriram, né, com o cronograma, e acredito que muitas informações já estão sendo colocadas em prática, né? Então, a gente conseguiu ver muitos temas que a gente hoje já aplica e que são de extrema importância para o negócio, porque financeiro, na verdade, é o coração, né? Eu vendo aqui o Dailson falar que de BSC, sabe, é uma coisa que nos alegra muito, porque um dos nossos produtos é voltado para BSC, então está muito interno isso, né, com a gente, mas no fim tudo tem uma ligação, né, entre si. Então, acho que parabenizar, né, o Bioparque por essa fantástica iniciativa, né, do BPK2B, e com certeza aí hoje a gente está com um time participando aí de umas 6, 7 pessoas, que é o que foi selecionado aí para essa etapa aqui do planejamento, e a gente está tirando aí lições incríveis, né, que com certeza já estão sendo aplicadas na prática, né? Nossa evolução, ela é constante, né, e contamos muito com esse apoio aí, com essa expertise de cada um, né, dos profissionais que vem com uma bagagem muito grande, muito boa, e compartilham isso, né, com uma forma muito didática e principalmente com conhecimento de causa, né? Eu acho que isso é umas coisas que agregam bastante. Então, muito obrigado, né, de novo, e vamos em frente. Estaremos aí com vocês. Boa noite, pessoal, tudo bom? Rapidamente falar, por que o Rodrigo está falando conosco aí? O Rodrigo venceu, a Dotse venceu aí no módulo passado a parceria pela quantidade de vezes que assistiram e o pessoal que tem assistido, e como ele bem falou aí, eles estão assistindo em 6 ou 7, e na verdade a gente trouxe ele aqui para falar um pouquinho, porque eu achei muito legal o case de sucesso dessa vitória, porque eles têm usado muito isso para aprender isso dentro do BPK2B, levar isso para dentro da empresa e realmente aplicar lá. E pelo que eu entendi do que os meninos comentaram comigo, isso tem feito a diferença aí para vocês, né, Rodrigo? Com certeza, Vitor. Então, por isso que a gente queria te ouvir falar um pouquinho aí, até para incentivar o pessoal aí, que muitas vezes acha que talvez seja um assunto muito longe para startups, mas assim, embora o Daílson está falando aí, o Daílson está sentado numa empresa de 4.500 colaboradores, eu acho que são uns 2.500 ou 3.000 devem estar abaixo dele. Menos um pouco. Menos? 1.600, 1.650. Mas mesmo assim, é gente pra caramba aí abaixo do Daílson, mas uma coisa que é legal colocar mesmo assim, essa ferramenta também se aplica para startups, e por isso aí que a gente chamou o Rodrigo para falar um pouquinho, fazer um depoimento. Bacana. Daílson, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Rodrigo, inclusive, acabei de decidir aqui, a próxima vez que você vier aí, eu vou te dar um kit de queijo do Bioparque como prêmio de participação. Opa, obrigado. Para comemorar com a equipe aí. Joia, obrigado, Vitor. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, por ter aceitado
fazer essa fala para nós hoje. Eu só gostaria de reforçar que o ranking geral ainda não foi divulgado, a gente está terminando de enviar os boletins individuais, mas nessa semana já será repassado a todos o ranking geral. Então, voltando às perguntas, Dailson, temos algumas perguntas que já vieram no chat, então se mais alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode estar colocando ou utilizando a ferramenta de erguer a mão, que a gente libera. Então, Dailson, a primeira pergunta, que não é bem uma pergunta, é mais um questionamento, o Fernando, da empresa Aquaservics, ele gostaria de saber se você consegue disponibilizar a planilha, ou um modelo de planilha. Sim, podemos disponibilizar, sim. Então, tá, Fernando. Tranquilo. Então, assim que o Dailson nos enviar, a gente envia para vocês no grupo das empresas para todas terem acesso. Então, dando continuidade, a próxima pergunta é do Antônio. Ele coloca assim: o que fazer quando as metas do planejamento estratégico não estão sendo atingidas? Uma ótima pergunta, né? Não está atingindo as metas, nós temos que voltar para o planejamento estratégico e verificar, primeiro, né, existe, a métrica está adequada, né? A meta está adequada, estando adequada, que fatores que estão contribuindo para o não atingimento dessa meta, né? Então, quando a gente faz um planejamento estratégico e define uma meta, a gente já estabelece indicador, né? E uma estratégia, um planejamento estratégico, ele vai ser suficientemente bom quando ele permitir, através de um indicador, que você comece, que você monitorando, você já comece a verificar se alguma coisa está sendo errada, né? Se está havendo um desvio desse objetivo, né? E aí precisa se analisar, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo, a meta de vendas não está sendo atingida, né? Quais são os fatores importantes por trás das vendas, né? Minha equipe de venda está motivada, né? O meu produto está sendo bem aceito pelos clientes, né? Está havendo atraso na entrega, né? Enfim, existe uma quantidade muito grande de questionamentos que se pode fazer quando uma meta não é atingida, que pode nos levar às respostas, né? Então, o planejamento estratégico ele tem justamente essa finalidade, que a gente consiga, através dele, encontrar as respostas de forma mais rápida e assertiva, né? Não sei se eu consegui responder a pergunta. Acredito que sim, Dailson. Obrigada. Então, temos mais uma pergunta no chat, só reforçando que quem tiver perguntas pode ir colocando, ou o pessoal presencial também. O pessoal aqui que está presencial já sinalizou que tem interesse em realizar pergunta, então a gente já aproxima o áudio. Então, só reforçando que hoje é a segunda aula do módulo de gestão geral. Semana passada tivemos a aula de gerenciamento de processos, com a speaker Elaine Peinado. Na próxima semana, nossa aula será com o speaker Victor Donaduzzi, falando sobre modelos de negócios. Ainda nesse módulo, teremos uma aula específica de Canvas e finalizamos o módulo com o case de sucesso do Bob's e da BAFS, com a Fibele contando um pouquinho para nós a escolha do modelo de negócio e como tem sido a experiência de franquia. Então, eu vou repassar antes a pergunta que nós temos no chat e depois a gente passa a palavra para o pessoal que está aqui no formato presencial. Então, a pergunta do chat é da Anaide, da empresa Maxicom. Ela coloca assim: mesmo monitorando, de quanto em quanto tempo deve-se fazer a revisão formal do planejamento estratégico? Então, uma boa pergunta também. Normalmente, nós fazemos planejamento estratégico com um horizonte de 5 anos, tá? Isso não significa dizer que eu só vou revisar o planejamento estratégico ao final desses 5 anos, né? Aí vai muito do critério de cada empresa. Tem empresas que fazem revisão anual, né? A cada 2 anos.
Mas a questão é que sempre nós devemos estar olhando para o planejamento estratégico. E uma mudança, uma alteração, ela deve ser realizada sempre que nesse monitoramento nós encontremos situações que demandem tal iniciativa. Por exemplo, mudou alguma variável externa que é impactante e que no nosso plano de ação ou não estava prevista, ou estava prevista, mas a gente estava dando um determinado tratamento para ela, que em função dessa alteração, esse tratamento precisa ser alterado. Então, nessa situação, é justificável a alteração do plano de ação, tá? Do planejamento estratégico, melhor dizendo. Então, o planejamento estratégico, ele é uma ferramenta que visa nos dar condições de alcançarmos os nossos objetivos, né? Mas ele não pode ser interpretado como algo imutável. Então, haverão situações, sim, que demandarão a revisão. Mas, assim, em linhas gerais, se revisa a cada ano, a cada 2 anos, né? Enfim, isso varia de empresa para empresa. Quando a empresa está num segmento que existem muitas mudanças, né? Como eu falei antes, há muita volatilidade, pode ser que a necessidade dessas revisões sejam com uma frequência menor. Obrigada, Dailson. Então, vamos dar continuidade. Eu vou passar a palavra para a Caroline, que está aqui conosco. Olá, boa noite. Eu sou a Caroline. Eu trabalho com consultoria de imagem, né, toda a parte de imagem profissional. Por eu ser individual, né, trabalho, né, não tenho uma equipe para elaborar um planejamento estratégico, eu queria ver contigo se você poderia dar algumas dicas, orientações para que quem é individual possa desenvolver um planejamento estratégico, não sendo muito tendencioso, que a gente acaba sendo tendencioso nesse universo sozinho, né? E como realizar um planejamento assertivo sem a minha parte pessoal intervir na empresa? Teria alguma estratégia para blindar? Excelente pergunta. E você traz uma questão que é muito importante, né? Porque se você vai fazer isso sozinha, a tendência de existir uma tendenciosidade, desculpe a repetição da palavra, é muito grande. Então, você precisa buscar ajuda para isso. Então, talvez uma mentoria, né? Se você for uma empresa instalada aí no Bioparque, existem mentorias que podem te ajudar, né? Buscar alguém, algum profissional da área que possa te auxiliar nesse processo. Agora, o fato é verdade, mesmo sendo uma empresa de um sócio só, uma empresa individual, você pode fazer, não só pode, como deve fazer o planejamento estratégico. Qualquer um pode fazer planejamento estratégico. Agora, é importante que você tenha esses cuidados que você está buscando ter, né? Isso é extremamente saudável, porque senão a tendência de você não conseguir enxergar a realidade, tanto interna da sua empresa quanto externa, é grande, né? De existir desvios nessa interpretação. Então, uma consultoria, um amigo, alguém profissional que conheça, que possa te ajudar, né? Uma mentoria, tudo isso pode contribuir para você fazer esse trabalho. Respondida a pergunta? Sim. Tá bom. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Caroline. Obrigada, Dailson. O Felipe, da empresa BioSummer, também gostaria de fazer uma pergunta. Ele também está conosco aqui no formato presencial. Então, Felipe. Oi, Dailson. Oi, Felipe. Dailson, minha pergunta é concreta. Os fatores críticos de sucesso vêm dos tópicos de maior e menor impacto da matriz SWOT ou de onde vêm? Os fatores críticos de sucesso podem vir, mas não necessariamente, tá? Os fatores críticos de sucesso são aqueles fatores, né, ou aquelas
competências que te destacam, né? Que fazem a diferença para o seu negócio. Eles podem, sim, ser descritos lá na análise SWOT, podem aparecer lá como pontos fortes, sim, podem estar lá, sim. Agora, é problema ele se repetir, tá lá e aqui? Não, não é problema. Aliás, lá você vai ter várias competências, várias atividades em que você é bom, mas nem todas elas serão críticas para o seu processo. E aí, nessa etapa, quando você constrói os fatores críticos de sucesso é que você vai pensar, então, se tiver lá, você vai trazer para cá como os fatores são determinantes para o seu negócio. Respondi a pergunta, Felipe? Sim, Dailson, tá bom. Obrigado. Respondido, Dailson. Obrigada, Felipe, pela pergunta também. Então, dando continuidade, temos mais uma pergunta que veio pelo chat, do Rodrigo, da empresa Dotse, que conversou com nós faz pouco tempo. Então, ele coloca assim: Dailson, gostaria de saber se já utiliza alguma ferramenta para realizar o acompanhamento dos objetivos e planos de ação na prática. Sim, como eu mostrei na parte final ali da planilha, né? Se você se lembrar, a planilha ela tinha lá as dimensões, as 4 dimensões, né, do BSC, e ela começava mais à esquerda, você tinha o objetivo, né? Do lado você tinha as estratégias, né? Aí depois vem os projetos para se buscar essas estratégias e logo na coluna seguinte, ao lado, os indicadores. E nós trabalhamos aqui com indicadores de primeiro e segundo nível, né? O que a gente quer dizer com indicadores de primeiro e segundo nível? Por exemplo, faturamento pode ser um indicador de primeiro nível, tá? Agora, faturamento por canal podem ser segundo nível, por canais de venda, né? Então, para nós, talvez não seja interessante ficar acompanhando o indicador por canal de vendas. Talvez só o de primeiro nível, o faturamento total, já seja o suficiente. Então, para todas as estratégias, nós definimos um ou mais indicadores. Pode ser que tenham estratégias que demandem mais de um indicador. Agora, não é muito legal colocar indicador demais para cada estratégia, senão você vai ter que administrar uma quantidade muito grande, vira uma poluição, às vezes desnecessária, poluição de informação desnecessária. Mas quando você constrói o BSC, na construção você já define os indicadores ali. Tá? E nós temos. Aqui na prática nós temos. Assim como todas as empresas que trabalham com BSC provavelmente têm, pelo menos deveriam ter. Legal, Dailson. O Matheus, da empresa Bioalgas, ele coloca uma pergunta agora bem específica dos indicadores. Ele começa assim: Dailson, muito obrigado pela aula. Por gentileza, na sua opinião, quais os principais indicadores que devem ser utilizados por uma indústria? Quantos e quais os principais indicadores usados em uma empresa como a Prate, por exemplo? Bom, uma empresa como a Prate, do porte da Prate, nós temos muitos indicadores, né? São diversos, são os mais variados, nós temos realmente muitos indicadores. E assim, como a empresa é grande, tem várias diretorias, várias gerências, isso é muito setorizado, né? Então, cada diretoria tem os seus indicadores, cada gerência tem os seus indicadores, de modo que eles se comuniquem, né? E conversem com os indicadores principais da empresa. Mas assim, indo para a sua pergunta, quais os principais indicadores que devem ser utilizados por uma indústria? Isso depende da indústria, né? Mas assim, via de regra, eu posso dizer alguns genéricos, né? Então, você tem que ter numa indústria indicador de produção, né? Você tem que ter produção. Se é uma empresa que trabalha por turnos, você tem que ter indicador não só da produção total, como indicador de produção por turno.
indicador de produtividade, ou seja, quantas unidades por hora homem trabalhadas são produzidas, né? Isso dá uma indicação de que se a empresa tem muito funcionário, tem funcionário de mais, funcionário de menos, isso também dá uma indicação da questão do custo, né? O que mais? Indicadores de desempenho, indicador por máquina, né? Por exemplo, eu tenho indicadores aqui de cada máquina da produção. Eu sei, eu tenho um dashboard aqui, eu consigo olhar, né? Por exemplo, eu sei no mês que passou agora, mês de abril, quanto cada máquina produziu. De cada uma das nossas plantas. Nós temos aqui planta de sólidos, né? Sólidos 1 e 2, sólidos 3, líquidos e semissólidos, penicilânicos, né? Eu tenho indicador de quanto cada máquina produziu em doses terapêuticas por mês. Eu também tenho indicador quanto nós produzimos diariamente. Por exemplo, agora eu tenho a gente chama de BI, uma ferramenta que traz a produção quase em tempo real, né? Ela não é em tempo real porque as pessoas precisam apontar lá no processo produtivo a produção que está tendo do dia. Mas, por exemplo, eu sei, se você entrar agora, eu sei quanto foi produzido até agora, né? Então, tudo vai depender do tipo de empresa, de indústria, do tamanho dela e da necessidade de informação, né? Eu particularmente gosto de muitas informações, mas informações que sejam relevantes. Então, todas as informações que são relevantes para mim, eu gosto de tê-las, né? Ter à mão. Então, isso é muito relativo, tá? Fugiu o nome. Fez a pergunta, o Matheus, né? Matheus, da empresa Bioalgas. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Matheus, mas é muito relativo, né? Então, produção, produtividade, produção por máquina, produção por turno, são alguns dos indicadores que você pode ter que são bons. Legal, obrigada, Dailson. Obrigada, Matheus, também pela pergunta. Temos mais uma pergunta no chat, do Jaime. Ele coloca assim. Só um segundo. Se você quiser mais informação, mais detalhes, eu me coloco à disposição aí para conversar contigo em um outro momento, para te dar mais informações sobre que tipo de indicador você pode ter. Tá? Legal. Aproveitando, o Dailson também é mentor do Bioparque. Então, se alguma empresa tem alguma necessidade mais específica e desejar fazer uma mentoria também, pode estar solicitando. Então, vamos à pergunta do Jaime. Então, o Jaime coloca assim: existe muita diferença entre o planejamento estratégico mostrado em sua apresentação e o aplicado em empresas SaaS? Desculpa, empresa SaaS? Software as a Service, Dailson, é a empresa que faz software e, ao invés de vender, ela tem aquela chamada venda recorrente. Então, todo mês, em vez de você comprar o software tipo você comprava o Excel no passado, você paga para usar ele por um ano, por exemplo. Eu estou entendendo que ele quer saber se o planejamento estratégico, as ferramentas que eu mostrei aqui, poderiam ser aplicadas nesse tipo de empresa, é isso? Você entendi bem a pergunta? Isso, tá. Sim, ele respondeu aqui, isso. Pode sim, Jaime. Tá? O planejamento estratégico que eu apresentei aqui, as ferramentas, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa, seja indústria ou prestação de serviço. É óbvio que terão nuances, terão detalhes diferentes, mas, regra geral, ela pode ser aplicada. Tá? E como eu disse, eu apresentei algumas ferramentas, algumas das principais, né? Existem outras que também podem ser utilizadas, mas essas aqui que eu mostrei já dão uma quantidade de informação e uma ideia excelente do planejamento estratégico para qualquer empresa. Tá? Então, pode ser aplicado assim.
Obrigada, Dailson. Obrigada, Jaime, pela pergunta também. Até o momento não temos mais nenhuma pergunta no chat, mas o Vitor está sinalizando aqui que gostaria de fazer a sua fala. Boa noite, Dailson. Manda lá, Vitão. Cara, é assim, ó, tem uma coisa que tem uma falha, eu vou dizer, que a gente tem quando a gente é jovem, e eu estou falando isso porque eu já tive muito isso, que é quando você vai fazer um orçamento. Quando você é jovem, você imagina que você vai fazer um orçamento, você tem que ter todos os centavos deduzidos e você vai planejar aquilo, e aquilo vai ter que acontecer daquela forma. Sim. E no planejamento estratégico eu vejo que acontece muito disso, né? Então, eu tenho um planejamento estratégico, ele é um mapa e eu vou seguir aquilo, não importa se o mundo for cair ou não, se disser que eu tenho que acelerar, eu vou acelerar. É assim ou não é bem assim? Eu faço um planejamento estratégico para 5 anos e eu me agarro a ele como se ele fosse a tábua de salvação? Ou é um pouco diferente aí ao longo dos dias, Dailson? Excelente a tua pergunta, tá? E é bem isso mesmo, Vitor. O planejamento estratégico é um mapeamento que você faz tentando prever de alguma forma e com algum grau de certeza, né, que vai variar muito de empresa para empresa, de ramo para ramo, o que vai acontecer no horizonte dos próximos 5 anos. Se planejamento estratégico fosse infalível, nós não teríamos empresas quebradas. Bastaria que todas fizessem planejamento estratégico e estava tudo resolvido, né? No entanto, mesmo empresas que fazem planejamento estratégico quebram, né? Só que quando você vai avaliar estatisticamente, a incidência de empresas que fazem planejamento de quebra é muito menor do que daquelas que não fazem. Portanto, é importante, é saudável e é recomendável se fazer, né? Então, não existe uma bola de cristal onde consiga prever exatamente tudo que vai acontecer. Por isso, que teve uma outra pergunta antes que solicitava de quanto em quanto tempo a gente precisa fazer a correção do planejamento, né? Porque o planejamento estratégico ele lida com variáveis externas e internas. As variáveis internas são as variáveis controláveis, aquelas que estão nas suas mãos, que você consegue controlar, né? As fraquezas que você identifica, que você consegue corrigir. Agora, as externas, essas você não tem controle, né? Basta vir um louco que joga 2 aviões contra 2 torres gêmeas em 11 de setembro lá nos Estados Unidos, derruba todo a bolsa em todo mundo, dólar dispara, pronto, está feita a bagunça no planejamento estratégico, né? Para citar um caso que me veio na cabeça agora, né? Então, existem situações que são inesperadas. Agora, no planejamento estratégico, aquilo que tem um certo grau um grau alto de certeza, né? E, sobretudo naquilo que está sob seu controle e que você pode fazer a gestão disso, você tem que fazer e você tem que controlar, né? Então, é como se fosse um orçamento. A tua analogia está perfeita. O orçamento a gente faz, né? Espera que vai acontecer determinada coisa, mas não vai acontecer, né? Acontece outra. Mas ainda assim você consegue estabelecer um certo grau de controle. O Dailson, então basicamente com o que você coloca é assim: eu vou fazer um planejamento da melhor maneira que eu puder, com o maior número de informações que eu tenho à mão, sem sofrer que aquilo talvez não aconteça, e depois que eu implementar isso ao longo dos dias, se eu vejo que a realidade ao invés de ter uma curva para a direita, tem uma linha reta, eu não vou tentar pegar o carro e virar à direita, mas eu vou seguir reto e repensar o que eu fiz no planejamento que não estava batendo. Ou repensar o próprio planejamento, muitas vezes. Exato. Dependendo da situação, né?
exato, porque no planejamento você vai mapear aquilo que é estrategicamente importante para você monitorar. E aí você vai estabelecer indicadores. Quando esses indicadores começam a apontar que está havendo problema, você tem que corrigir o curso. Por isso que na aviação, por exemplo, a aviação é uma das áreas que mais planejamento tem, né? Todo piloto de avião, ele faz um plano de voo antes de decolar. E nesse plano de voo, ele estabelece várias variáveis que ele terá que controlar durante o voo, coloca lá o plano A, o plano B, o plano C. Então, porque ele já sabe que no decorrer do voo pode acontecer acontecer problemas que não estavam previstos, né? Mas o plano dele, ele tem que contemplar, de certa forma, pelo menos o que ele vai fazer caso aquilo aconteça, né? Então, é exatamente isso, monitorar as variáveis que são impactantes para o negócio, né? E corrigir o curso. Em alguns momentos, vai demandar, sim, a correção do próprio planejamento estratégico. Surge uma condição nova no ambiente, né, que não estava contemplada, ou desaparece uma que você tinha contemplado, faz mais sentido, né, você tem que corrigir o plano estratégico. Daílson, muito boa tua analogia com o plano de voo, com o avião. E vivendo um pouco desse mundo da aviação aí, eu ia trazendo de volta isso para nós. Na verdade, se eu não me engano, a única operação que o avião não faz sozinho é a decolagem. O resto, você pode programar tudo e o avião, teoricamente, faz sozinho. Mesmo assim, eu acho que não é muito legal viajar num avião sem um piloto humano, porque o computador ele vai te enfiar no meio de uma tempestade, ele vai bater num outro Boeing que esteja na rota errada, ele vai fazer aquilo que ele foi mandado, não importante se aquilo está certo ou não. E o cara que está lá pilotando junto contigo, ele obviamente ele não quer morrer, então ele é o primeiro que morre, né? Então ele quer evitar toda dor. E eu acho que aí, trazendo de volta para nossas empresas, o piloto lá, que tem que ficar corrigindo a rota conforme as coisas se apresentam à frente, na nossa analogia de volta aqui, isso é o gestor à frente da empresa, independente do que o planejamento esteja dizendo, se a situação que se apresenta à frente não está no plano, esquece aquilo, faça aquilo que você... ou esquece o planejamento e faça aquilo que você bem entende por gestão da melhor maneira possível para não deixar o avião colidir. Eu também não entraria num avião que ele tivesse só o computador guiando, tá? Pilotando. Não entraria mesmo. Tanto é que, não sei se você sabe, lembra de um acidente aéreo, um desastre que aconteceu na França, onde eles estavam demonstrando o A320, que o avião foi baixinho, entrou no meio das árvores. Tinha uma floresta perto do aeroporto, parecia que ele estava pousando em cima das árvores, assim, a imagem impressionante. Esse tempo atrás eu vi um vídeo sobre isso, e o que derrubou o avião naquela situação foi exatamente o computador. Bem isso que você falou aí. Me fez lembrar dessa passagem. Legal, não sabia desse caso aí, não, mas eu acho que muito diz sobre as nossas empresas. Nós não podemos ser um piloto negligente, falar. Inclusive, tem umas histórias engraçadas sobre isso, com o advento do GPS. Os americanos eles são inteligentes pra caramba, mas às vezes eles são um pouco torpe, como diria no espanhol. O GPS mandou a pessoa que estava dirigindo virar, ela virou. Só que a estrada era reta, não tinha nada, óbvio que causou um acidente. Sim. Então, muito mais do que olhar para o plano, é olhar o que tem à frente, qual é a estrada que se apresenta, para guiar o carro, o avião ou a empresa, né? É isso aí. Obrigado, Ailson. Valeu. Daílson, temos mais uma pergunta que apareceu no nosso chat, já estamos quase fechando o nosso horário, mas acho importante a gente repassar. Vamos lá, vamos responder todas. O Jaime, então, que já tinha feito a pergunta anterior, ele coloca mais uma pergunta assim. Você tem um número mínimo de participantes para a elaboração de um bom plano estratégico? Não tem um número mínimo, tá?
O ideal é que você escolha pessoas que consigam agregar a esse trabalho, né? Então, como eu disse, antigamente se falava que planejamento estratégico deveria ser realizado só pela alta cúpula. Então, na verdade, isso não acontece mais há um bom tempo, tá? Então, assim, quando for fazer esse trabalho, os sócios, né, o administrador, né, o diretor, ele tem que se cercar de pessoas que ele considere que tem um conhecimento, que tem uma capacidade para agregar nesse trabalho, né? Não adianta você chamar lá um gerente que saiba muito pouco, né? Só conheça ali do ambiente de trabalho dele, do setor dele. Então, tem que ser pessoas que têm uma visão mais ampla, mais aberta. E uma outra coisa que é importante, Jaime, é que sempre que você vai construir um planejamento estratégico, antes de se iniciar esse processo, haja uma preparação das pessoas. O que é essa preparação? Você define, então, quais são essas pessoas, e aí você define, dá um tempo para se fazer levantamento de dados, de informações, pesquisar o mercado, pesquisar o produto, levantar informações. Não tem nada pior que se chegar num planejamento estratégico e perceber que as pessoas estão despreparadas, não têm as informações mínimas necessárias para construir um plano estratégico. Então, você tem que até para fazer um plano estratégico, você tem que fazer um planejamento, tá? Então, você tem que planejar o planejamento, né? Então, tem que ter a fase de escolher as pessoas, a fase de chamar essas pessoas e estabelecer o que elas precisam pesquisar, que informações elas precisam levantar, para daí, quando chegar, então, o momento de começar o trabalho, as pessoas estejam melhores preparadas para fazer isso. Espero ter respondido a pergunta. Com certeza. Muito obrigada, Dailson. Então, vamos fechar a nossa aula de hoje, já estamos em cima do horário. Dailson, você gostaria de fazer alguma consideração final? Sim, estou muito feliz em poder ter participado aqui desse projeto, né, do BPK-TV. Acho uma iniciativa extremamente importante, muito louvável. Quero agradecer mais uma vez o convite do Vitor Bertoluzzi e parabenizá-los todos aí por essa iniciativa, por esse esforço de prestar, então, esse serviço às empresas que estão aí no Bioparque e também a outras que, eventualmente, estão de fora. E dizer que estou à disposição aí de quem precisar de mais informações, estou disponível para ajudar naquilo que for possível, tá? Foi uma satisfação imensa poder ajudar, espero ter contribuído muito com vocês. Nós que agradecemos, Dailson. A sua aula foi muito boa, eu acho que as empresas e todos os participantes podem tirar muitos pontos importantes e aplicar no dia a dia. Legal. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Agradeço a todos também. Gostaria de agradecer também a presença de todos, seja no formato físico quanto no digital, e desejar uma boa noite a todos, uma boa semana e até a próxima segunda-feira com a continuidade do módulo de gestão geral. Valeu, um abração a todos. Tchau, tchau.